O Rokudaki vai até o local e parabeniza o Tanjiro. À noite, enquanto o jantar estava sendo feito, o Rokudaki fala que não pode fazer mais nada e que agora o Tanjiro decidiria quais decisões tomaria pela frente. Enquanto o Tanjiro e o Kars comiam, o Rokudaki fala: "Quem bom que VCS comem muito, pois normalmente essas pessoas ficam mais fortes, mas lembre-se disso, a mesma coisa são com os Onis. Quanto mais eles comem, mais fortes ficam." O Tanjiro fala: "Então a força dos Onis depende do quanto ele já comeu." O Rokudaki fala que tem Onis que conseguem até usar feitiços. O Rokudaki vai até um armário e pega uma máscara. Mas antes de entregá-la ao Tanjiro, ele fala que quando o olfato do Tanjiro se tornar mais apurado, ele conseguirá distinguir humanos o Oni já comeu. E então o Rokudaki se aproxima do Tanjiro e entrega a ele a máscara. O Tanjiro pergunta para que ela vai servir. O Rokudaki fala que é uma máscara de proteção e que ele tinha encantado para que proteja o Tanjiro do mal. Quando amanhece, o Tanjiro e o Kar se preparam para partir. O Tanjiro deixa o Rokudaki cuidando da Nezuko e os dois vão embora. O Rokudaki se despede dos dois e deseja boa sorte. Anoitece. O Tanjiro e o Kars passam por uma floresta cheia de árvores roxas para chegarem ao templo. O Kars perguntam do porquê elas têm essa cor. O Tanjiro fala que não sabe, mas acha elas bem bonitas. Chegando lá no templo, os dois encontram outros espadachins. O Tanjiro fala para o Kars: "Uau, quanta gente não é!" Duas garotas aparecem e falam: "Senhores, agradecemos por terem vindo esta noite para a seleção final do esquadrão de exterminadores. Aqui nesse monte há muitos homens aprisionados, capturados pelos vivos pelos grandes espadachins exterminadores e incapazes de saírem. Isso porque as glicínias, que os homens tanto odeiam, florescem o ano todo do pé até a metade da montanha, porém não há glicínias desse ponto adiante da montanha e portanto, há Onis. Vocês terão que sobreviver 7 dias aqui. Essa é a condição para passar na seleção final. Agora podem seguir em frente." O Tanjiro fica nervoso e os dois seguem caminho. O Tanjiro fala para o Kars: "Assim que o sol nascer, os homens não poderão fazer nada e aí, nós poderemos descansar. Então precisamos ir para o leste. Vamos para o lugar onde a luz do sol bate primeiro." O Tanjiro sente o cheiro de um Oni e se prepara, ficando em posição de ataque. O Oni fica correndo entre as árvores, então o Tanjiro não sabia a posição. O Kars fala: "Vou acabar com isso rapidamente." O Kars usa suas lâminas e em um piscar de olhos despedaça todas as árvores ao redor. E então o Oni pula na direção do Tanjiro, só que o Tanjiro desvia, mas outro Oni ataca por trás. Os dois Onis ficam discutindo por causa do Tanjiro. O Kars chega perto dos dois Onis e simplesmente fatia eles em pedaços. O Tanjiro fica impressionado e fala: "Incrível, eu nem vi o que aconteceu." O Kars fala que era melhor os dois chegarem no outro lado da montanha mais rápido. Andando um pouco, o Tanjiro e o Kar sentem um terrível cheiro de carne podre. Nesse momento um Oni enorme aparece andando. O Tanjiro se esconde e pensa: "Esse daí parece ser muito perigoso." Parecia um Oni um pouco mais evoluído que um comum. O Oni pega o cadáver de um espadachim que estava do lado dele e devora ele inteiro. Nesse momento o tamanho do Oni muda e ele parece mais forte que antes. O Oni ia devorar outro cadáver, mas o Tanjiro aparece e corta o braço do Oni. O Oni olha para o Tanjiro e vê a máscara dele e fala: "Uau, outra raposinha veio me visitar." O Tanjiro pensa: "Outra?" O Oni pergunta: "Filhote de raposa, em que ano da era Meiji nós estamos?" O Tanjiro fala: "Nós estamos na era Teisho." O Oni fica extremamente irritado e começa a se arranhar e fala: "Que saco, o nome da era já mudou. De novo, enquanto eu estive preso aqui. Imperdoável, imperdoável, maldito Rokudaki, maldito Rokudaki." O Rokudaki. O Tanjiro pergunta se ele conheceu o Rokudaki. O Oni fala que sim, e que foi o Rokudaki que capturou ele, e que nunca se esquecerá de 40 anos atrás, quando ele ainda estava caçando Onis. Foi durante o período Edo, na era de Keiyo. O Tanjiro fala: "Não deveria existir nenhum Oni tão velho, ou eles são mortos na seleção, ou eles acabam comendo um ao outro." O Oni
Oni fala, mas eu sobrevivi esse tempo todo, dentro dessa prisão de glicínias. Eu comi pelo menos 50 moleques como você, deixa eu ver. 12, 13, você vai ser o 14? O Tanjiro pergunta, como assim? O Oni fala, você vai ser o 14º discípulo do Orokudaki que eu irei derrotar. Eu prometi acabar com todos os discípulos dele. Deixa eu ver, os que mais me marcaram foram aqueles dois. Era um moleque de cabelos marrom claro, mas também parecia rosa. Era o mais forte, e uma pirralha com um kimono florido. Era pequena e não tinha força, mas era bem rápida. O Tanjiro fala, não me diga que eles. O Oni fala, sim. Eles foram derrotados por mim, e eu sei que você é discípulo do Orokudaki por essa máscara. Todos eles usam, sempre é a mesma máscara. Quase nunca muda e quando muda é só uns pequenos detalhes. Máscaras de proteção, certo? Mas elas não protegem em nada, pelo menos não contra mim. Quando eu disse isso para a garota, ela chorou e surtou. Foi tão engraçado, você precisava ver a cara dela. Logo depois ela perdeu o controle dos movimentos. Aí eu cortei ela. O Karsa aparece detrás de uma árvore e fala, cuidado Tanjiro, sua respiração está descontrolada. O Oni ataca o Karsa agarrando ele, mas o Karsa só corta os braços. O Karsa pergunta ao Tanjiro, ei Tanjiro, será que esse Oni é resistente ao sol? O Tanjiro fala, sim, todos são, mas do que isso importa. Falta muito para amanhecer. O Karsa pensa, meu Amon ainda não voltou completamente, mas isso já deve ser mais do que o suficiente. O Karsa vai andando até o Oni e encosta nele. O Oni começa a gritar de dor, e Ai pergunta, maldito o que você fez comigo? O Karsa fala, apenas transmiti um pouco de Amon para você. O Oni começa a derreter por completo, e rapidamente morre. O Tanjiro se assusta e pergunta que técnica de respiração era aquela. O Karsa fala que se chama Amon, era uma técnica usada para me derrotar, porém eu me tornei imune e agora posso usá-la. O Tanjiro se pergunta, quantos poderes será que o Karsa tem?